E aí? A gente costuma pensar na ideia de cidadania como algo fixo, definido, né? Mas a verdade é que essa história é cheia de reviravoltas. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em como o conceito de cidadão se transformou, de um privilégio para pouquíssimos, até virar essa promessa universal que, vamos combinar, ainda é uma luta para a gente alcançar. Para começar, vamos direto ao ponto. O que, afinal de contas, define um cidadão? É o lugar onde a gente nasce? São os direitos que a gente tem? Ou os deveres que a gente cumpre? A resposta para isso, olha, mudou. E mudou muito com o tempo. E é exatamente essa jornada que a gente vai fazer agora. Então bora lá, começando do começo mesmo. Nossa primeira parada é lá no Mediterrâneo Antigo. E ali, ser cidadão não era um direito. Era tipo um ingresso para um clube. Um clube muito, mas muito exclusivo. No mundo greco-romano, a vida social girava em torno da Estado-cidade. Mas não pensa nisso como um país, pensa mais como uma comunidade. Ser cidadão significava pertencer a essa galera, a essa comunidade específica. E esse pertencimento, era um privilégio guardado a 7 chaves. Tá, mas quem é que entrava nesse clube? Bom, primeiro, apenas homens. E não era qualquer homem, não. Tinha que ter propriedade de terra. Sim, eles podiam participar da política, mas quem mandava mesmo era uma elite de guerreiros. O ponto crucial é esse aqui. A grande e a imensa maioria da população, mulheres, pessoas escravizadas, estrangeiros, estava completamente de fora do jogo. Agora vamos dar um belo salto no tempo para uma verdadeira revolução, só que uma revolução no campo das ideias. A Idade Moderna chegou com um pensamento que virou o conceito de poder e cidadania de cabeça para baixo. Foi ali que se criaram as bases para o mundo que a gente conhece hoje. E olha só que ideia poderosa, na voz do filósofo John Locke. Ele dizia que as pessoas já nascem com direitos. Direitos naturais à vida, à liberdade, à propriedade. Gente, isso na época era radical. Queria dizer que os direitos não eram um presentinho do rei, eram algo que já nascia com a gente. E o papel do Estado seria então proteger esses direitos. Ok, a ideia é ótima, mas como garantir que o Estado não ia abusar desse poder todo? A sacada genial veio com Montesquieu, dividir o poder em 3 partes. Uma parte cria as leis, o legislativo, outra executa essas leis, o executivo, e uma terceira julga os conflitos, o judiciário. Assim, ninguém teria o poder absoluto. Uma ideia para garantir a liberdade de todo mundo. Essa comparação aqui deixa a transformação bem clara. A gente sai de um privilégio para poucos e vai para um direito de todos. De uma cidadania baseada na sua comunidade local para uma baseada em direitos universais. Da desigualdade, que era vista como normal, para a busca por igualdade perante a lei. Foi uma mudança gigantesca, pelo menos na teoria. E é aqui que a nossa história ganha uma camada a mais de complexidade. Porque, uma coisa é a promessa, a ideia bonita no papel. Outra, bem diferente, é a realidade de quem de fato foi incluído nessa promessa toda. Essa frase resume o conflito, a liberdade, a igualdade, tudo isso que os pensadores modernos defenderam, bem, na prática, veio com umas letras miúdas e com muita gente ficando de fora. A palavra universal, na verdade, foi definida de um jeito bem restrito. Mulheres, povos escravizados, populações indígenas, estrangeiros e até os analfabetos foram sistematicamente deixados de fora. Então, essa nova ideia de Estado, por mais revolucionária que fosse, foi construída em cima da exclusão de grupos enormes de pessoas. E aí no século XX, a gente viu a perversão máxima dessa ideia de Estado. O totalitarismo pegou essa estrutura de poder que devia proteger os direitos das pessoas e transformou numa máquina de terror. Um líder, um partido, controle total sobre tudo e todos. Foi a negação absoluta de qualquer tipo de cidadania ou liberdade. Mas a história da cidadania não é feita só de ideias e de exclusão. Ela é, e talvez acima de tudo, uma história de luta. Uma luta que não para, de gente de movimentos sociais, para fazer com que aquela promessa se torne, de fato, universal. Se a gente parar para pensar, desde as mulheres lutando pelo direito de votar, até os grandes movimentos por direitos civis, cada conquista foi resultado de muita pressão, de muita mobilização. Cidadania plena nunca foi um presente, sempre foi conquistada. E essa jornada está longe de acabar. Um exemplo bem recente e poderoso disso foi o movimento Vidas Negras Importam.
Em 2020, depois da morte de George Floyd, o mundo viu uma onda de protestos que deixou bem claro a luta por igualdade e pelo reconhecimento da cidadania plena para a população negra continua sendo uma das questões mais urgentes no nosso tempo. E tudo isso nos traz até aqui, aos dias de hoje. Depois de percorrer esse caminho todo, da Grécia Antiga aos protestos globais, a pergunta que fica é sobre o futuro. Afinal, o que é ser cidadão no século XXI? Hoje a gente vive num mundo super conectado, com economias que atravessam o planeta e identidades digitais que não estão nem aí para as fronteiras dos países. Diante disso tudo, como é que o conceito de cidadania vai continuar evoluindo? Será que pertencer a um país vai continuar sendo o pilar principal da nossa identidade? Bom, essa é uma questão em aberto que, no fim das contas, todos nós vamos ajudar a responder.